Ele abacalhou. É isso mesmo, rapaziada. Mauro César saiu dos limites, colocou o rival do Flamengo como melhor time. Meu Deus. E tem mais. Paulo Nunes também deu um comentário muito interessante que está repercutindo e dando o que falar. Eu tenho certeza que você vai querer saber o que Paulo Nunes andou falando do Flamengo aí e principalmente de um erro secreto que Felipe Luiz acabou cometendo. E ainda, o Flamengo pode perder o gasômetro, o terreno do gasômetro. Tem uma bomba importante sobre isso. Tem uma nota oficial do Departamento Médico do Flamengo e ainda uma nota oficial da diretoria do Flamengo trazendo alguns esclarecimentos sobre o momento e a situação que o clube está vivendo. Tudo isso aqui no Plantão do Flamengo com o Rodrigo. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa teu like, deixa tua opinião aqui embaixo, porque esse canal só existe para que você dê sua opinião a respeito do que está acontecendo no Flamengo e do que estão falando do Flamengo. E falando nisso, vamos então ver o que estão falando do Flamengo. Mauro César, né, o famoso comentarista Mauro César, acabou tecendo mais um comentário a respeito do Flamengo, só que dessa vez para todos os flamenguistas e, na minha opinião, ele teceu um comentário infeliz, vamos assim dizer. No programa Posse de Bola do canal UOL, Mauro César acabou tecendo esse comentário e eu vou citá-lo aqui para você e eu quero que você dê a sua opinião a respeito disso, se você concorda com ele. Parece que Mauro César colocou o rival do Flamengo, Fluminense, como melhor time nesse exato momento. Vamos ver o que ele falou? Eu vou ler as principais frases do Mauro César para que você entenda melhor, sem precisar estar ouvindo tudo que ele falou. Vamos então fazer a curadoria das falas dele? Ele disse o seguinte: o Fluminense é mais time que o Flamengo hoje. Time. Jogador, o Flamengo tem jogador melhor, mas o Fluminense é mais time que o Flamengo. É o favorito no domingo, eu acho. Tem mais condições. É só pegar o jogo contra o Palmeiras, como foi, com várias reservas em campo, especialmente no segundo tempo. O Fluminense jogou muito bem ontem. Esse foi o comentário do Mauro César, publicado hoje, dia 2 de março. Então ele está citando esse comentário dizendo que o Fluminense jogou muito bem, mesmo tendo alguns jogadores reservas em campo. Ele conseguiu se portar bem em campo no jogo contra o Palmeiras e parece que ele está colocando o Fluminense como favorito na possível final, né? Hoje tem o jogo do Flamengo contra o Madureira pela semifinal, mas é muito provável que o Flamengo já esteja na final, né? Enfim, independente de tal não, ele coloca o Flamengo não como favorito, mas o Fluminense como favorito, porque ele diz, e na opinião de Mauro César, nesse momento o Fluminense é mais time que o Flamengo. Você concorda com isso? Ou você acha que ele está batendo biela, vamos assim dizer? Bom, vamos ver o que ele continua dizendo aqui, de acordo com as apurações do que ele comentou. Ele continua dizendo o seguinte, e aqui ele diz especificamente para o técnico Felipe Luiz, ele diz o seguinte: se o Flamengo perder no domingo, na final, contra o Fluminense, pelo Carioca, fizer um bom jogo e por acaso perde um pênalti, perde 1-0 e tal, acontece, é um cenário. Agora, se não jogar nada e perder pro Fluminense, como foi contra o Lanús, eu acho que ele não vai segurar não. É a minha percepção, tá? É a minha percepção, disse Mauro César Pereira. Ou seja, ele tá querendo dizer, na percepção dele, a respeito do que está acontecendo no Flamengo, é que se o Flamengo não conseguir se impor como o melhor time, como o melhor jogador jogando melhor, contra o Fluminense, acabou pro Felipe Luiz. Você concorda com ele? Quero saber a tua opinião. Dito isso, depois dessa paranoia aí do Mauro César, dizendo que o Fluminense é mais time, só porque o momento é melhor, bom, não sei não, né? Vamos para o que Paulo Nunes falou a respeito do Felipe Luiz. Ele cita um erro específico do técnico do Flamengo. Que erro é esse que Paulo Nunes está destacando, que está dando o que falar nas redes sociais? Vamos ver aqui, eu vou citar as falas específicas de Paulo Nunes, onde ele citou durante o programa Seleção Sport TV. O ex-jogador Paulo Nunes apontou o erro crucial do Felipe Luiz. Vamos lá. Eu vou ler as palavras do Paulo Nunes para que você possa entender qual é esse erro que ele destacou.
E ele está falando especificamente ainda do jogo do Flamengo contra o Lanús. Ele disse o seguinte: ficou muito claro que a organização do Flamengo teve na temporada passada, está longe de existir. A defesa, os meias, lá na frente, muito se fala que hoje o futebol não tem 11 titulares, tem elenco, mas a equipe precisa de organização, começou o ex-jogador. Então ele começa dizendo aqui aquela ideia de que aquele time que o Flamengo tinha no ano passado já acabou, não tem mais. Agora, e também essa ideia de que não existe mais 11 titulares, porque ele destaca principalmente que o elenco precisa ter organização. Não é só 11 titulares, é organização. E ele não deixa de estar certo. Ele vai continuar falando o seguinte: quando começa a mudar muito, você tira o entendimento tático, confiança, falando de nomes. O Cebolinha vinha sendo um dos melhores do Flamengo, aí ele tirou, o Pedro não tem sequência há algum tempo, concluiu Paulo Nunes. Então ele destaca que existe uma falta de organização, e o erro crucial do Flamengo é exatamente esse. É a falta de organização, onde o time principal do Flamengo não tem sequência com alguns jogadores que deveriam ter. E ele cita nomes, como por exemplo Cebolinha e Pedro. Então, para Paulo Nunes, Cebolinha e Pedro, que na visão deles são excelentes jogadores, deveriam estar tendo sequência no Flamengo, no time titular, nos jogos, enfim, e eles não estão tendo. E isso é uma desorganização, isso é uma falta de visão tática, técnica, do técnico e da equipe no geral. A equipe está desorganizada, segundo Paulo Nunes. Você concorda com o que ele disse? Bom, isso tem um grande fundo de verdade, porque se você for perceber, Cebolinha jogando bem, é um excelente jogador. Pedro, principalmente, é um excelente jogador. Sei que tem torcedores do Flamengo que não vão muito com eles, mas são excelentes jogadores. Se eles tiverem sequência, eles vão fazer, com certeza, um grande desempenho na equipe do Flamengo. O problema é que essa falta de organização, principalmente nesse começo de temporada, porque o Flamengo perdeu aquilo que vinha da temporada passada. Começou o ano, parece que se desestruturou completamente, isso desorganizou. Esse é o erro principal. Eu concordo com o Paulo Nunes no que ele falou. Você concorda também? Bom, dito isso, vamos para o seguinte, seguindo aqui para a gente poder terminar logo esse vídeo. Não sai do vídeo porque ainda tem mais notícias. O Flamengo pode perder o terreno do gasômetro e Mbappé ganha então uma nova dor de cabeça em meio a essa crise que o Flamengo está vivendo. O que aconteceu? Segundo o Chica, o terreno integra um acordo firmado entre Prefeitura e a União. Como o município não executou obras previstas nesse compromisso, passou a ser cobrado em 426 milhões de reais. E recebeu uma sugestão de desfazer a sequência possessória, o que poderia resultar no cancelamento da compra realizada pelo Flamengo. Então esse terreno que o Flamengo comprou, né, o terreno do gasômetro, pode acabar saindo das mãos do Flamengo por conta desse valor absurdo de 426 milhões, e o VAP tem uma dor de cabeça nas suas mãos para resolver. Ou seja, no meio de toda essa crise vem esse problema financeiro, o VAP resolver assinar, tratar ali como tem que ser tratado para chegar a uma concordância, enfim. Essa informação que saiu, né, e está repercutindo aí, e é um pouco complicado porque é um valor bem alto, 426 milhões de reais, né, e ter que desfazer essa sequência possessória do Flamengo esse terreno. Enfim, o Flamengo acabou adquirindo, né, esse terreno para construir o próprio estádio, mas devido agora a esse problema, pode ser que isso esteja indo por água abaixo, vamos assim dizer. Agora vamos dar sequência aqui, eu quero saber a tua opinião a respeito disso. É má administração do time? Isso já vem, é algo que você já previa ou não? Quero saber qual é a tua opinião e a tua percepção a respeito disso que está acontecendo. Nós temos aqui uma atualização do departamento médico, inclusive para o jogo de hoje à noite contra o Madureira, mas não só para o jogo de hoje à noite, como também para a sequência da temporada, porque são coisas que preocupam. Jogadores que não estarão para o jogo de hoje, mas que também estão sendo preservados por conta de certos desconfortos ou lesões. Quais que são eles? Bruno Henrique, o atacante, ele não vai ser relacionado em razão de uma pubalgia. Ele realiza o tratamento diário com o departamento médico do clube. Então é um que está aí com esse problema de pubalgia, e é um problema também para a sequência da temporada, não é mesmo?
Seguindo, o outro jogador que está aí na lista do departamento médico é o Eric Pulgar, que ele também está fora do jogo de hoje à noite e ainda não foi apontado a lesão. O que acontece? O jogador realizou o exame de imagem e ainda não foi apontada a lesão, até o momento de agora, ok? É Eric Pulgar. Jorginho, em função do desgaste elevado na partida que retornou ali a lesão na última quinta-feira, o departamento médico do Flamengo optou por vetá-lo então para a próxima partida que seria hoje. Então esse desgaste elevado aí, que também me preocupa porque para a sequência da temporada aí começar já a ter desgaste agora no início da temporada, não é mesmo? Léo Pereira, após atuar mais 120 minutos na quinta-feira contra o Lanús, o zagueiro apresentou índices elevados de desgaste físico. Outro com desgastes físicos. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Esses desgastes físicos que estão acontecendo, será que são normais? O que você acha? Vamos lá. Saul já sem a necessidade do uso de imobilização, mas o jogador segue em processo de recuperação após o procedimento cirúrgico. Então esta é a lista atualizada do departamento médico do Flamengo, com tudo atualizadinho aqui para você. Outro ponto importante, a última notícia que nós vamos falar nesse vídeo, e nós já encerramos, paramos de perturbar a sua vida com esse vídeo, é a seguinte. O Flamengo emitiu uma nota oficial, eu vou ler ela aqui rapidinho. Essa nota oficial foi emitida justamente por conta do mau desempenho no início da temporada. A nota oficial emitida pela diretoria do Flamengo é a seguinte. Nota oficial é a seguinte. O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que acompanha permanentemente tudo que envolve o ambiente da equipe profissional. Eventuais decisões internas são tomadas com responsabilidade baseadas em fatos, jamais em especulações ou pressão externa. O elemento do Flamengo, ou melhor dizendo, o elenco do Flamengo é formado por atletas profissionais multicampeões e plenamente cientes dos códigos de conduta, formais e informais, exigidos pelo alto rendimento. Reconhecemos que o início de temporada ficou abaixo das expectativas e jogadores, comissão técnica e diretoria seguem trabalhando diariamente para a evolução da equipe e a retomada dos resultados. Então é uma nota oficial mais por questão aí de esclarecimento mesmo, né? Que não começou bem e tal, enfim, é só para dar meio que um alento para a torcida do Flamengo, né? Mas eu quero saber de você concordou com o comentário do Mauro César, comentário do Paulo Nunes? Você acha que Mauro César tem razão em dizer que o Fluminense é favorito numa possível final com o Flamengo? Você concorda com o comentário, com o erro crucial que o Paulo Nunes apontou a respeito do Flamengo e que o técnico Felipe Luiz está cometendo? As notícias de hoje, você já sabia delas? Ou, enfim, qual a tua opinião? Quero saber, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, deixa o teu like. Esse foi o Plantão do Flamengo com o Rodrigo de hoje.